Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de favoritos do mês de dezembro. Em dezembro eu fiz muitas coisas das categorias que eu apresento aqui pra vocês, então tem muita coisa pra eu falar. E pra esse vídeo não ficar, tipo, com 1 hora, que vocês sabem que eu sou capaz, eu vou falar bem brevemente sobre cada coisa. Eu não vou dar uma sinopse tão detalhada e falar tanto sobre a minha opinião quanto normalmente eu falo aqui no vídeo de favoritos. A nossa primeira categoria, como sempre, é a categoria de livros. E os primeiros eu vou falar aqui na ordem que eu li, tá bom? O primeiro livro que eu finalizei no mês de dezembro foi A Sociedade da Rosa, da Mary Lou. Esse livro aqui deveria ter aparecido... Gente, tem uma ambulância passando, ou é um carro de bombeiros, não sei o que é, mas tá passando, desculpa o barulho. Esse livro aqui deveria ter aparecido no vídeo de favoritos do mês de novembro, mas por causa de, não sei, 20 páginas, 30 páginas, esse livro aqui não apareceu. E eu terminei ele, obviamente, dia 1º de dezembro, né? Então foi o primeiro livro que eu terminei no mês. Eu li praticamente quase nada dele em dezembro, mas eu terminei em dezembro. Então eu vou falar dele aqui no favoritos de dezembro. E assim, como é o segundo livro de uma série, de uma trilogia, eu não posso dar muitos detalhes, mas na história a gente vai acompanhar a Adelina, que é a nossa protagonista. E ela, diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente em fantasias, não é uma mocinha. Você muitas vezes durante o livro duvida de que gosta dela, porque é um pouco difícil você torcer por uma pessoa que não é uma heroína, é metade vilã e metade heroína, depende do ponto de vista, sabe? Ela, ao mesmo tempo que por um ponto de vista ela pode estar certa no que ela pensa, ela também tá errada em algumas questões. Então é um livro complexo que ao mesmo tempo é muito interessante justamente por causa disso, por trazer uma protagonista que não é exatamente uma heroína e tá mais pra vilã. Então eu achei muito interessante esse ponto da história. Ela também traz um enredo um pouco diferente de tudo que eu acompanhei, apesar de ser uma fantasia com algumas coisas bem cotidianas que a gente costuma encontrar. Então aqui a gente vai acompanhar um mundo que foi assolado por uma febre alguns anos antes, e essa febre deixou alguns jovens que foram atingidos por ela e que sobreviveram com marcas. E essas marcas, além de darem poderes para eles, também diferenciam eles de outras pessoas com algumas características na aparência deles. Algumas pessoas têm cores de cabelo diferentes, algumas têm cicatrizes, algumas têm alguma coisa, sabe, que deixa claro ali na aparência dela que ela é uma pessoa marcada. E essas pessoas são chamadas de malfetos, porque as outras pessoas que não têm poderes têm muito medo delas e basicamente excluem e escravizam elas da sociedade. Eu tô falando aqui uma sinopse do primeiro livro, ok? A Adelina sofreu muito nas mãos do pai dela e graças a isso ela se tornou uma pessoa muito amargurada, muito vingativa, que odeia todo mundo, basicamente. E a partir disso, uma série de acontecimentos vão levar ela a se juntar a um grupo de malfetos, né, que são mais considerados um grupo de heróis, de alguma forma, que são os jovens de elite, que eles vão lutar contra esse preconceito, contra essa opressão que os malfetos sofrem e tentar arranjar um lugar ali pra eles na sociedade. Só que também vão acontecer outras coisas e nem tudo vai sair como planejado. Pra saber mais da história, e principalmente desse livro aqui que eu não falei praticamente nada, vocês vão ter que ler. E é uma série, assim, da Mary Lou que eu gostei bastante. Não acho que superou Legend, porque eu ainda prefiro Legend, porque esse aqui é uma fantasia e Legend era uma distopia. Não sei porquê, mas eu prefiro Legend. Algumas partes da história, não sei se me agradaram muito. Eu acho que esse aqui é um livro que eu não tenho ainda uma conclusão completamente formada sobre ele, mas eu posso dizer que eu não desgostei do livro, que ele foi de certa forma bem positivo, mas que algumas coisas me incomodam nele. Eu não sei exatamente definir quais são elas pra dizer pra vocês, tá bom? Eu não lembro quantas estrelas eu dei pra esse livro aqui, então caso vocês queiram saber é só olhar lá no meu Scooby. O segundo livro que eu finalizei nesse mês de dezembro foi Morte de Tinta, da Cornélia Funke. Essa aqui é uma história maravilhosa, espetacular, já falei isso pra vocês várias vezes. Eu tava lendo esse livro aqui desde setembro e eu terminei ele com exatos 3 meses de leitura, e é um livro bem grande, ele tem suas 500 e tantas páginas, então é uma leitura mais densa. O livro ele tem uma diagramação um pouquinho apertada, tem páginas grandes, é um livro pesado que cansa seu braço enquanto você tá segurando pra ler. E assim, a escrita da Cornélia Funke é maravilhosa, espetacular. Essa mulher aqui é uma deusa da escrita, ela escreve muito, muito, muito bem. A descrição dela das coisas, os personagens dessa série aqui, Mundo de Tinta, porque esse aqui é o último livro da trilogia, são maravilhosos, espetaculares. Parece que eles têm umas personalidades muito reais, apesar deles serem personagens de um livro. E eu não tô falando desse livro aqui, eles são personagens que vivem em livros dentro desse livro. Basicamente a história vai contar
sobre a Meg e o pai dela, chamado Mo. O pai dela tem uma habilidade especial que ele consegue, através da leitura, retirar personagens dos livros e colocar eles no mundo real, ou então introduzi-los de volta nos livros. E isso é uma coisa muito fantástica, mas que pra ele, pro Mo, não é uma coisa fantástica por causa de uma coisa que acaba acontecendo. E a Meg, quando é pequena, ela não entende isso. Ela sempre foi muito apegada aos livros, assim como todos na família dela. E o pai dela trabalha como encadernador, então, querendo ou não, ela viveu nesse meio. Só que um dia, apesar da rotina um pouco turbulenta deles ali, de sempre estar viajando pro pai dela conseguir, né, consertar os livros das pessoas, ele ia na casa delas pra consertar os livros estragados, acontece uma reviravolta ali, que eu não vou dizer exatamente o que é, e a vida deles vai mudar completamente, porque eles vão adquirir alguns problemas que vão ter que lidar. E isso que eu tô falando também acontece apenas no primeiro livro. No segundo livro, as coisas simplesmente se expandem muito mais e a gente tem um desenvolvimento de mundo muito maior. É uma coisa, assim, muito fantástica. Eu amei demais todos os livros. Eu acho que, na minha opinião, o primeiro livro é o mais fraco. Mas, tipo assim, ele é 5 estrelas favoritado, entendeu? Todos são 5 estrelas favoritados. Mas eu acho que o primeiro é o mais fraco pela questão da ambientação. A ambientação do segundo e do terceiro é, tipo, espetacular, gente, sério. Mas eu pretendo lançar pra vocês uma resenha dessa trilogia aqui no canal. Então eu não vou me estender muito aqui nessa sinopse, mas caso vocês tenham gostado, não deixem de conferir a resenha quando sair. Eu não sei quando é que vai sair, mas vai sair aí, tá? Então vocês aguardem, por favor. O terceiro livro que eu finalizei no mês de dezembro, eu cheguei a achar que eu não ia conseguir, tá? Que eu não ia conseguir terminar esse livro aqui antes de acabar o ano, mas no fim deu tudo certo e eu consegui, glória a Deus, porque foi uma luta. Eu estou falando, obviamente, de Eragon, do Christopher Paolini. Se vocês acompanham aí os vlogs do canal, os vídeos do canal, vocês sabem que eu tô lutando com esse livro aqui há 6 meses, tá? Eu tava desesperada já ao ponto de enlouquecer porque eu não conseguia terminar de ler esse livro. E a questão é que a leitura é muito empacada. Eu gostei do livro, não vou mentir pra vocês, eu gostei, mas ele poderia ser infinitamente melhor se o autor tivesse uma maturidade um pouquinho mais avançada, sabe? Comparado a outros livros do mesmo gênero, é um livro fraco. Então a gente tem que analisar essas questões e descobrir o que é que mais pesa. Se pesa o fato de o autor ter escrito um livro desse porte, com uma história desse porte, com apenas 15 anos de idade, ou se pesa a comparação com outros livros do mesmo gênero. Agora, uma pequena sinopse sobre Eragon. Basicamente, a gente vai acompanhar a história do Eragon, que é um garoto normal, um adolescente que vive numa espécie de vila, não sei direito como é, o Vale Palancar, tá? Eu acho que é um vale, não é uma vila. E assim, ele vive com o tio dele e o primo. Nesse mundo existiam cavaleiros que montavam dragões, que eram os cavaleiros de dragão. E quando os dragões existiam, mas todo mundo acredita que os dragões, tanto os dragões quanto os cavaleiros de dragão, estão extintos porque nunca mais apareceu nenhum deles. E um dia o Eragon acaba encontrando um ovo de dragão na floresta, que é o ovo da Safira, que é esse dragãozinho aqui da capa. Ele pega o ovo pra cuidar e, por pegar esse ovo pra cuidar, acontecem vários problemas na vida dele, muitas reviravoltas, tudo muda completamente. Ele vai sair naquela típica jornada do herói, e aí a história se desenvolve, etc. A gente vai descobrir problemas do reino, que envolve o reino e outros povos. Enfim, tem aquele clichêzinho de história de herói. E a gente vai acompanhar toda essa jornada do Eragon, só que grande parte dessa jornada que a gente tá acompanhando dele é bem enfadonha. O final do livro fica muito mais interessante. Eu acho que é por isso que eu consegui terminar esse livro aqui esse mês, porque se não fosse por isso, eu acho que ele se estenderia até 2020. Mas o que importa é que eu terminei, que eu estou satisfeita com isso. Caso vocês forem ler Eragon também e se aventurar por esse desafio, eu desejo sorte. Por último, no mês de dezembro, já no finalzinho do mês, na minha viagem que eu fiz pro Ipu, pra cidade dos meus pais, eu li 2 livros. Durante a viagem eu li um, e quando eu voltei de viagem eu li outro, que são de uma mesma série, que é Nunca Jamais, da Colleen Hoover e da Terry Fisher. São livros bem curtinhos e por isso que eu escolhi esse livro aqui pra viagem, porque eu queria um livro curto, porque eu sabia que eu não ia ter muito tempo, assim, pra ficar lendo durante a viagem e tal. E eu fui, assim, de certa forma surpreendida, de certa forma decepcionada, porque eu esperava uma coisa de outro mundo da Colleen Hoover, porque é uma autora que todo mundo elogia, todo mundo fala bem, todo mundo é fã. Eu
tava esperando, assim, uma coisa excepcional, né? Só que no começo, esse livro, assim, ele tem uma narrativa bem fluida, você lê bem rápido e tal. A história tem um mistério envolvente que te deixa curioso pra saber o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não me apeguei muito aos personagens no início da história. Eu achei eles muito, sabe, não sei nem explicar a forma, tipo, o tipo de pessoa que eu não ia querer ser amiga. Mas isso mais pelo que eu descobri do passado deles do que eles estavam parecendo durante a narrativa do livro. Eu não sei se tá dando pra vocês entenderem, porque é um pouco difícil de explicar sem comentar detalhes sobre a história. E depois, assim, mais da metade da leitura, eu comecei a entender algumas coisas e começaram a fazer sentido. Eu comecei a ficar um pouco mais, assim, comovida pela história deles, de certa forma. E aí as coisas começaram a melhorar, tanto é que a leitura engrenou. E eu terminei esse livro aqui relativamente rápido. Eu não vou dar uma sinopse pra vocês desses livros, porque eu não sei exatamente o que eu posso falar deles, que não seja spoiler, e eu não quero correr o risco de dar spoiler pra ninguém. Então eu não vou falar nada sobre a história, mas caso vocês queiram, estejam curiosos sobre a história e queiram ler, eu geralmente encontro esses livros aqui até que bem baratos em promoção, porque eles são bem fininhos, então eles sempre aparecem por uns 12, 14 reais. E o último livro que eu li no mês foi, como eu já disse, a continuação, que é Nunca Jamais parte 2. E nesse livro aqui mais coisas foram esclarecidas, ao mesmo tempo que mais dúvidas surgiram. A história ficou um pouco mais tensa e eu gostei bastante disso. Eu acho que deu uma acelerada nas coisas que foi muito, tipo, bem-vinda, porque o começo do primeiro foi um pouco lento, assim, mais aquele negócio de descobrir o que estava acontecendo e tal, uma coisa mais investigativa, vamos dizer assim. E aqui começou mais ou menos a ação de verdade, então eu gostei bastante. Esse livro aqui é mais fininho do que o outro. Eu li ele bem rápido, eu li ele em 2 dias. Eu poderia ter lido até mais rápido, só que já foi, assim, nos últimos dias do ano e eu tava um pouco ocupada. Mas eu também gostei bastante dele. Ele terminou de uma forma que eu quero muito ler o terceiro, mas eu, infelizmente, ainda não tenho aqui na minha estante. E só vou comprá-lo quando ele estiver abaixo de 20 reais, porque eu me recuso a pagar mais de 20 reais num livrinho desse aqui. Por enquanto, eu não vou saber o desfecho dessa história, mas quem sabe em 2020 eu descubra. Agora, eu vou apresentar pra vocês a imensa lista de mangás que eu li em dezembro de 2019. Foram muitos mangás, então eu, obviamente, não vou dar detalhes e nem sinopse sobre eles. Vou falar só os volumes que eu li e o que eu achei do volume, tá bom? O primeiro mangá que eu li no mês de dezembro foi o volume 8 de Number 6, da Kino Hinoki e da Asano Atsuko. E logo em seguida eu peguei pra ler o volume 9, porque essa história aqui é fabulosa, magnífica. Não vou cansar de puxar o saco de Number 6. E eu espero muito que todos vocês leiam. Number 6 tem uma pequena insinuaçãozinha ali de yaoi, mas não é nada demais, tá mais pra um shonen ai. No máximo vocês vão encontrar ali uns beijinhos, tá? Não é nada demais. Então, leia o Number 6, sério, é muito bom. É uma história distópica que eu acho, assim, fabulosa. Não é tão aprofundada assim, porque é um negócio ali completo em 9 volumes, então tem que ser uma coisa mais breve, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito boa, sabe? Realmente parece que eu tô lendo um livro, e isso é porque Number 6 é baseado em uma novel, então é uma adaptação em mangá de um livro. Então, sério, muito bom, eu gosto demais e recomendo pra todo mundo. Os personagens são maravilhosos e todos eles eu amo demais. Em seguida, eu li um dos meus mangás favoritos, que é Tokyo Ghoul, volume 14, do Sui Ishida. Esse aqui é o último volume da série. Como eu falei pra vocês no Favoritos de Novembro, que eu li o Tokyo Ghoul 13, e eu queria finalizar essa série aqui ainda esse ano, eu realmente cumpri e finalizei essa série, e ela terminou, assim, de um jeito que eu já esperava, porque eu meio que já tinha pegado alguns spoilers, mas eu tinha pegado spoiler de algumas coisas que aconteciam, mas não sabiam como essas coisas aconteciam, vamos dizer assim. O Tokyo Ghoul, pra mim, é uma obra-prima, uma coisa fabulosa. Eu amo demais, tô super ansiosa pra ler o Ri, que é a parte 2, mas eu não sei quando é que isso vai acontecer, porque eu quero dar uma pausa pra pegar outras coisas pra ler, em vez de ficar lendo só o Tokyo Ghoul. Tá difícil de conseguir a coleção, mas eu recomendo pra todo mundo que tiver aí interesse em procurar, porque é muito bom mesmo. Em seguida, eu li o volume 6 de Ataque dos Titãs, ou Shingeki no Kyojin, né, do Hajime Sayama. Eu li agora o volume 6, e assim como foi no anime, a história do mangá também é maravilhosa, pelo menos até onde eu tô acompanhando. E assim, gente, é outra história que eu recomendo pra todo mundo. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de Shingeki no Kyojin, mas na hora que eu assisti o anime, que eu vi a temática, a construção de enredo desse negócio, eu fiquei completamente apaixonada. É um negócio, assim,
tenho nem palavras pra descrever. Eu espero muito um dia lançar uma resenha de Shingeki no Kyojin pra quem não conhece, assim, mangás e tal, porque quem conhece mangá provavelmente já conhece Shingeki no Kyojin, quem é acostumado a assistir anime também provavelmente já assistiu. Mas, assim, pra quem não conhece e tá entrando nesse mundo, eu queria muito fazer uma resenha e recomendar em mais detalhes esse mangá aqui pra todo mundo, porque é muito, muito bom. Em seguida, eu li o primeiro mangá yaoi do mês, porque a gente ainda vai ter mais, que foi Little Knight, da Aine Moda. Esse mangá aqui me surpreendeu de certa forma, porque eu gostei bastante da ambientação dele. Ele se passa numa escola. Ok, que ele tem vários defeitos, o principal deles, assim como os outros mangás yaoi que a gente tem publicados aqui no Brasil, é a sexualização desnecessária, as putarias desnecessárias, como eu sempre falo aqui pra vocês. Mas, assim, os casais, eu gostei bastante deles, gostei da personalidade deles. A gente vai comprar 3 casais diferentes e são 3 casais que estão interligados na mesma história ali, um aparecendo na parte onde o outro é principal, sabe? Eu acho isso muito interessante porque em muitos dos yaois publicados aqui no Brasil a gente encontra também a apresentação de 3 casais, só que são 3 casais que são apresentados em histórias diferentes dentro do volume único. Então eles não têm interações entre si. E aqui a gente tem, então eu gostei bastante disso. Obviamente eu não consigo esquecer os defeitos, né? Que são a parte, infelizmente, mais marcante, assim, porque a autora, infelizmente, dá muita atenção pra essa parte que deveria ser irrelevante e talvez não devesse ser mostrada nesse mangá aqui, porque eu acho que seria muito importante mangás desse tipo aqui poderem ser lidos por pessoas mais jovens e não apenas por pessoas adultas. Só que com essas putarias que tem aqui, não dá pra você apresentar isso aqui pra uma pessoa mais jovem, entendeu? É realmente pra mais de 18 e eu acho isso uma lástima. O 6º mangá que eu li no mês de dezembro foi Zettai Kareshi, o namorado perfeito, da Iwatase. Eu comprei esse mangá aqui em novembro, eu acho que ele chegou aqui em casa, ou foi em dezembro mesmo. Só sei que assim que ele chegou aqui em casa eu li, tá? Eu terminei de ler Zettai Kareshi, os 5 primeiros volumes, em 2017. Então eu tô desde 2017 sem contato nenhum com essa história aqui. E esse volume aqui, gente, com muito esforço, muito sacrifício, depois de muito tempo. Não paguei um preço exorbitante por ele, me orgulho muito disso. E assim, eu gosto muito da história de Zettai Kareshi. É um shoujo, né, assim, fofo e ao mesmo tempo um pouco doido. Você acha muito estranho algumas escolhas da protagonista e algumas coisas que acontecem aqui, mas ao mesmo tempo é uma coisa diferente, sabe, que a gente não tem muito contato em shoujo, então eu achei interessante. Como ele é um shoujo, eu gosto aqui de fazer aquela divulgaçãozinha dos shoujos. Eu vou falar pra vocês basicamente que a história é dessa menina aqui da capa, que ela compra um namorado meio que robô e ela acaba se apaixonando por esse namorado robô dela e ele também se apaixona por ela e o melhor amigo de infância dela é apaixonado por ela também. Então, enfim, vocês já perceberam aí que o negócio vai rolar umas loucuras muito doidas. É doido, mas é bom. Leiam. Em seguida eu li outro shoujo que não podia ser diferente, li Vampire Knight volume 8 da Matsuri Hino, que é um shoujo que eu adoro muito. Eu já assisti o anime e é de vampiros, gente. Eu vou dizer pra vocês que eu sou o Team Zero, tá bom? Zero, não sei como é que fala o nome dele. E nesse volume 8 aqui a gente descobriu umas coisas novas, umas coisas muito chocantes. Sério, foi um volume assim muito louco. Gente, eu não consegui digerir ainda esse volume porque não tenho palavras, gente. Teve umas coisas muito loucas aqui, umas revelações bombásticas. E quem tá lendo aí, ou quem pretende ler Vampire Knight, se prepara, porque no volume 8 você vai ter um ataque do coração. Em seguida, eu li outro mangá que eu gosto muito, que é Kuroshitsuji, da Yana Toboso. Esse aqui é o volume 5. Kuroshitsuji é outro que eu já assisti o anime, mas eu adoro acompanhar o mangá, porque o traço dessa mulher é maravilhoso. Tô bem ansiosa, porque eu quero muito saber o que acontece depois do fim do anime. Eu gosto muito dos personagens dessa história aqui, do enredo sombrio e da ambientação da Inglaterra vitoriana nela. Sério, maravilhoso. O Sebastian é um pitel. Amo demais. Em seguida eu li o meu mangá, meu anime, meu tudo, minha vida, que é obviamente Naruto, né, gente? Não tem nem o que falar. Naruto é Naruto. Naruto marcou aí uma geração gigantesca, marcou várias pessoas e eu fui uma delas, e é por isso que ele é meu anime, meu mangá preferido. Eu amo demais todos os personagens de Naruto. Eu sei que Naruto tem defeitos, que não é uma história perfeita, mas eu amo a ambientação, a história, o enredo. Nessa parte aqui do mangá que eu tô acompanhando, eu já assisti no anime, mas de qualquer forma
forma, Naruto é muito bom e eu recomendo pra todo mundo. Caso você não conheça, né? Porque Naruto também, além de muito bom, é muito famoso. Então acho que até quem não gosta de anime e mangá conhece. Em seguida, eu li outro mangá que, assim como Naruto, eu gosto bastante, que é Fairy Tail, do Hiro Mashima. Esse aqui é o volume 17. E, curiosamente, no mês de novembro, tanto no mês de novembro quanto no mês de dezembro, eu tava reassistindo, né, os episódios de Fairy Tail. Eu ainda tô, inclusive. Assim que eu peguei esse mangá pra ler, eu tinha acabado de assistir no anime a parte que ele tá narrando. Então foi muito engraçado, tipo, assistir no anime e logo depois pegar o mangá que tava acontecendo a mesma coisa ali. É uma história que eu gosto muito. Tem vários defeitos, Fairy Tail, mas Fairy Tail eu acho que é uma boa recomendação pra quem vai começar a ler mangá agora. Agora eu li um dos meus shoujos preferidos e, gente, o que dizer, se eu pudesse eu lia todos os volumes desse mangá aqui seguidos, que é Lovely Complex, volume 7, da Aya Nakahara. É um mangá maravilhoso, não só de romance como de comédia também. Os personagens são muito divertidos e ele traz questões importantes, como a questão de altura e autoestima e a forma como as pessoas veem a própria aparência. Mas ele também é muito leve, muito divertido e eu recomendo pra todo mundo. Se vocês puderem comprar Lovely Complex, comprem ou assistam o anime, porque é uma história maravilhosa. Em seguida, eu li um mangazinho assim que não tá nos meus favoritos. Eu sei que muita gente gosta demais, que é tudo de bom pra muita gente. Eu gosto do mangá, gosto bastante, mas eu não ainda peguei assim o ritmo da história de ficar querendo ler o próximo volume imediatamente. E eu sinto muito por isso, porque eu queria muito realmente chegar a esse ponto, que é Fullmetal Alchemist da Hiromu Arakawa. Esse aqui é o volume 5, pra vocês terem noção. Eu tenho vários volumes de Fullmetal aqui em casa e só li até o volume 5. Eu pego 1 ou 2 volumes dessa história aqui pra ler por ano, porque realmente não me prendeu muito ainda. Mas eu tenho uma notícia boa, que é que eu gostei bastante desse 5º volume. Eu consegui ler ele bem mais rápido do que normalmente eu leio os volumes de Fullmetal Alchemist, e eu tô me apegando mais aos personagens, estou entendendo mais sobre a história deles e etc, e eu gosto bastante disso. A temática, a premissa de Fullmetal Alchemist me chamou muita atenção quando eu comecei a comprar o mangá, que é essa premissa que traz a alquimia como um assunto recorrente na história, e eu amei demais, porque é um assunto muito interessante. É um shonen escrito por uma mulher, isso também é um ponto super positivo, e é um shonen famoso e aclamado escrito por uma mulher, então é outro ponto super positivo. E agora eu acho que já chegou ao ponto de que o mangá não tá mais sendo sustentado só por isso, sabe? Eu não tô lendo mais Fullmetal Alchemist só por causa desses pontos. Eu tô lendo ele porque eu realmente quero ler. Isso é muito bom, mas eu querer ler não quer dizer que eu tô desesperada pra ler. Então eu espero que no futuro chegue a esse ponto e que eu devore os volumes desse mangá aqui ainda mais rápido. Os 2 últimos mangás do mês agora, finalmente, porque já tá demorando demais esse vídeo. Eu li outro shoujo, que foi Only Weak Friends, volume 3, da Machi Hasuki. E Only Weak Friends é uma história assim muito levinha, muito, sabe, os traços são muito delicados, a história não tem muito diálogo, é uma coisa bem esparçada, assim, os volumes são fininhos, eles têm poucas páginas, é aquele negocinho que você consegue ler super, super rápido. E além disso, a história também, além de ter a narração normal de mangás, né, ela também é contada em algumas partes por tirinhas. E eu acho isso muito interessante, essa forma que a autora resolveu, né, diferenciar a história dela. Eu gostei bastante. É um mangazinho completo em 7 volumes, então você consegue adquirir a coleção completa ou então comprar avulso bem facilmente. E fora isso, é super levinho, rapidinho de ler, então eu acho que vale muito a pena. Ele também traz um mistériozinho que, apesar de ser, assim, não é aquela coisa que, oh meu Deus, descobrir os segredos do universo, não. Mas assim, te deixa curioso e te faz querer ler os próximos volumes, sabe? Eu acho isso bem legal. O último mangá que eu li no mês de dezembro e que me surpreendeu de uma forma assim que eu não tenho como explicar pra vocês é Joy, o mangá yaoi do autor ou da autora Etsuko, lançado aqui no Brasil pela New Pop. É um mangá assim que eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Na real, foi o yaoi que eu mais, assim, demorei, que eu mais procrastinei, porque eu não esperava grande coisa. Essa capa aqui não me chamou muita atenção, o traço do mangá não me chamou muita atenção, mas quando eu peguei pra ler foi uma coisa assim que eu achei extraordinária. É um mangá maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo. Então esses foram os mangás que eu li no mês de dezembro. Eu comecei a ler também em dezembro outro mangá, que foi Bakuman volume 5, do Tsugumi Ohba e do Takeshi Obata, só que eu não vou mostrar ele aqui porque eu não terminei de ler o volume ainda, então
então ele vai aparecer no Favoritos de janeiro com mais detalhes pra vocês. E a próxima categoria, então, vai ser os animes. Em dezembro eu finalizei 2 animes, mas eu comecei a assistir vários, então a gente vai ter aqui muita coisa pra comentar. Vou falar brevemente sobre cada um deles pra esse vídeo não ficar gigantesco. O primeiro, então, que eu finalizei foi Beastars, que eu tava acompanhando há muito tempo. Eu tava, assim, torcendo pra não ser 12 episódios, mas ao mesmo tempo querendo que fosse 12 episódios pra eu terminar logo de assistir. Mas eu não queria que acabasse, gente, sério. Beastars é maravilhoso. Se você gosta de anime, se você não gosta de anime, assistam Beastars, porque é, assim, melhor anime do ano, na minha humilde opinião. Também finalizei, na real eu comecei e finalizei um anime que é outro, que ali facilmente fica no top 10 melhores do ano, que é Kaguya-sama. Um monte de palavra lá em japonês que eu não sei dizer pra vocês se isso aqui é Kaguya-sama, o nome do anime. Mas ele ficou traduzido em inglês como Kaguya-sama Love is War. E é um anime, assim, maravilhoso. Os personagens são maravilhosos. A trama dele, assim, parece ser muito simples. E é, na real, muito simples. Que é que a menina não quer se declarar pro cara e quer que ele se declare pra ela. E o cara não quer se declarar pra menina, quer que ela se declare pra ele. Eles ficam nessa guerra, nesse embate. Nenhum dos dois falando que gosta do outro. Eles não avançam na relação e ficam naqueles joguinhos e tal, mas é uma coisa muito divertida, sério. É um anime, assim, que eu posso dizer que é genial, porque ele, com uma trama simples dessa, consegue te fazer ficar fixado na história. Eu assisti o anime todinho durante a minha viagem pra Ipu, e eu tava... não queria fazer nada na cidade, eu só queria assistir Kaguya-sama, eu só conseguia pensar nisso. É um anime maravilhoso, eu também recomendo pra todo mundo, com certeza. Fora isso, eu também assisti alguns episódios de Sword Art Online, ainda não terminei a primeira temporada, mas agora já tô mais perto do que longe, quem sabe aí em janeiro, ou no máximo em fevereiro, aqui não vou colocar metas, eu consiga terminar. Eu já entrei no segundo arco da história, que é o Fairy Dance, eu terminei o Minecraft, e aí vamos ver o que vai acontecer, se eu vou começar a gostar mais de Sword Art Online, eu vou continuar achando ele um anime mediano. Eu também comecei um anime que eu só assisti 2 episódios, que é o The Ancient Magus Bride. Ele tem outro nomezinho, só que eu não sei falar ele pra vocês. E é um anime, assim, que eu achei interessante e ao mesmo tempo chato. Não sei explicar, eu só assisti 2 episódios, pretendo assistir o resto ainda. Eu achei a temática dele interessante, ele tem uns mistérios que me deixou bem curiosa, mas ao mesmo tempo alguma coisa no ambiente dele, na história, me incomoda. Eu não sei o que é, gente. Não consigo explicar pra vocês, mas eu tô numa relação esquisita com esse anime. Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Vou descobrir quando eu assistir o resto e eu venho comentar com mais detalhes aqui pra vocês. E aí eu comecei a assistir o Gotoubun no Hanayomi, que é o mangá lá. Não é mangá não, né? O anime lá das quíntuplas, que são 5 meninas que são irmãs e elas são muito parecidas. E elas vão meio que brigar por um cara, competir pelo cara. E é um mangá, é um anime harém. Eu não gosto de anime harém, mas é um anime que o mangá dele vai ser publicado aqui no Brasil em 2020. Por isso que eu quis começar a assistir pra saber se eu ia gostar da história e ia querer comprar o mangá. Eu só assisti um episódio porque eu acabei pegando outro anime pra assistir. Eu gostei de uma coisa da história, que foi a gente... esse mistério, né, no primeiro episódio, o protagonista está se casando com uma das 5 irmãs e a gente não saber qual dessas irmãs ele tá se casando, porque todas elas poderiam ser a garota com quem ele tá se casando. E eu achei essa temática muito interessante, mas eu não gosto de anime harém, então eu não sei se eu vou conseguir superar esse meu desgosto por anime harém e apreciar a história como deve ser apreciada. Mas eu não desisti de assistir, eu só dei uma pausa mesmo, e quando eu terminar o outro anime que eu tô assistindo, eu vou começar ele. E o outro anime que eu tô assistindo tem a mesma temática, por isso que eu não quis pegar os dois pra assistir ao mesmo tempo, que é o Domestic no Kanojo, que é um anime, acho que de 2019 também, que fez um considerável sucesso. Eu assisti o primeiro episódio de Domestic no Kanojo, o primeiro episódio de Gotoubun no Hanayomi, e o primeiro episódio de Domestic no Kanojo me pegou mais, né? Eu e meu namorado, a gente decidiu assistir ele primeiro. A gente assistiu, acho que uns 7 episódios, mais ou menos. E é o seguinte, a história é simples demais, ela não tem alguma coisa ali que te deixe curioso e tal. No máximo você fica curioso pra saber com quem o cara vai ficar. E eu, obviamente, tenho a minha preferida, espero que ele fique com ela. Se ele não ficar com ela, eu provavelmente vou odiar o anime. E se ele ficar com ela, provavelmente eu vou gostar. E é basicamente isso. A história dele é saber com quem que o protagonista vai ficar. E dependendo de quem ele ficar, é o que eu vou gostar do anime ou não. De séries, eu basicamente continuei assistindo a segunda temporada de Glee, cheguei bem perto de terminar a segunda temporada de Glee ainda em dezembro, mas não rolou. E também comecei a assistir The Witcher, que é a nova série da Netflix, super hypada, todo mundo só falava de The Witcher. Eu assisti um episódio e não gostei.
Espero que isso mude, né, durante os outros episódios, porque todo mundo gostou. Então eu não posso ser aqui a diferentona do rolê, tá bom? Eu quero muito gostar também. Disseram que o The Witcher é quase um Game of Thrones, né? Vamos ver aí se vai ser, porque por enquanto eu não achei isso. De filmes, eu também só tenho um pra comentar com vocês, que é Star Wars, episódio 9, Ascensão de Skywalker, que eu assisti nos cinemas e, gente, eu amo demais Star Wars, mas o final daquele filme me decepcionou um pouco. Tá? É isso, basicamente. Acho que apesar de a gente estar lidando, assim, com uma qualidade muito melhor, com efeitos especiais muito melhores, com uma tecnologia que a gente não tinha quando os 3 episódios originais de Star Wars foram lançados, ao mesmo tempo eles mantiveram certa fidelidade ao que a gente acompanhou nos 3 episódios originais, com a mesma trilha sonora, uma ambientação parecida, roupas, etc. Eu gostei muito disso, foi muito nostálgico. E agora, a última categoria, meu Deus, finalmente, você já não aguenta mais ver a minha cara e escutar minha bela voz, que é a categoria de músicas, que eu sempre trago algumas coisinhas aqui pra vocês, principalmente recomendações, tá? Eu espero que vocês procurem aí as músicas que eu menciono, porque são músicas muito boas, pelo menos na minha humilde opinião. E as músicas desse mês são basicamente músicas de um mesmo álbum, que é, na real, um álbum de um filme, que é o The Greatest Showman, e eu acho, assim, maravilhoso. Não sei se eu falei o nome certo, porque eu não sou aqui fluente em inglês, tá bom? Mas é um filme que eu assisti no começo desse ano, e eu amei demais o filme, amei demais as músicas dele, amei tudo, gente. Pra mim podia ter uma continuação infinita que eu ia assistir com certeza. Quando eu assisti o filme, eu fiquei muito viciada nas músicas também, mas esse mês, agora de dezembro, eu voltei a ouvir as músicas e fiquei completamente viciada de novo. Eu não conseguia parar de ouvir as músicas, são assim maravilhosas, eu amo demais. E assim, eu vou fazer aqui uma menção totalmente especial a 2 delas que, quando eu assisti o filme do começo do ano, não me chamaram muita atenção, mas que agora em dezembro eu ouvi novamente, eu amei demais. Foram basicamente minhas 2 preferidas durante o mês de dezembro, que é a música Never Know, que muita gente gostou e tal, e eu não tinha gostado tanto, tipo, eu gostei, mas não gostei tanto quanto as pessoas tinham gostado. E agora em dezembro eu finalmente vi o quanto essa música é espetacular e maravilhosa. E a outra música é From Now On, que é, tipo, maravilhosa. Ela começa calminha, você acha que vai ser, tipo, uma música mediana, mas depois, quando ela explode mesmo, é maravilhosa. Gente, eu adoro essas músicas porque elas me deixam feliz, elas me fazem pensar que o mundo pode ser um lugar bom. Elas me deixam, assim, otimista, não sei explicar pra vocês, tá? E as outras músicas que eu separei aqui pra mencionar pra vocês são músicas que eu já gosto desde quando eu vinha ouvindo, desde o começo do ano, e agora eu só continuei ouvindo elas normalmente, assim, e são maravilhosas também. Acho que as minhas 2 preferidas, com certeza, são This Is Me, que é uma música assim, gente, e a outra é The Greatest Show, que também é maravilhosa, quando todo mundo, assim, se reúne pra cantar, e o videoclipe também é maravilhoso, que é todo mundo dançando, e aquela dancinha é muito massa. E as outras musiquinhas que eu também amo muito, com certeza, amo todas, gente, tá? Só porque eu mencionei algumas aqui especiais, não quer dizer que eu não ame essas outras, que eu também amo muito elas, que é A Million Dreams, Come Alive, The Other Side, e Where the Stars, que eu não sei falar esse nome, que é muito difícil, que é a música da Zac Efron com a Zendaya. Maravilhosos, ficou linda demais. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser bem breve, como vocês devem ter percebido, porque aqui eu falei rápido pra caramba e ainda não dei uma sinopse muito longa sobre cada coisa que eu apresentei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. E também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, que vocês me ajudam demais comprando qualquer coisa, seja livro, seja mangá, seja filme, seja qualquer coisa. A gente pode comprar uma borracha na Amazon com o meu link, que vocês me ajudam demais. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.